Por que a autoconfiança cura a ansiedade? Eu quero te contar uma história de um passarinho gordo. Um passarinho comeu demais durante um longo tempo e ele ficou gordo. Mas imagina assim, ó, pomba velha gorda, mas gorda, tá? Quase uma galinha, mais ou menos por aí. E aí essa pomba gorda, além de gorda, ela é sem noção. E aí o que ela faz? Ela vai lá no topo de uma árvore, mas assim, ó, no último galho. E o topo de uma árvore, como tu deve imaginar, os galhos eles vão ficando de grossos a finos. Então lá no topo tem um galho fino, fino, fino. E aí aquela pomba gorda, 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 vai lá naquele galho fino, fino, fino. E ela senta. E quando ela senta, o galho faz assim, ele chega a se dobrar. Só que aquele é um galho que tá meio seco. E quando aquele galho dobra um pouquinho, o que acontece? Quebra. Automaticamente a pomba abre as asas e voa. Eu não vou fazer isso daqui de novo. E quando ela voa, o que acontece? Ela sai de lá e vai para outro galho. E tá tudo certo. Ela chega lá, pousa naquele galho, aquele galho é um pouco mais forte e a pomba gorda fica em paz. Rafael, que diabo de história de pomba gorda é essa que tu tá trazendo? Bom, aqui tem um conhecimento milenar incrível sobre ansiedade, sobre autoconfiança e principalmente sobre como que a autoconfiança cura a ansiedade. Vamos lá. Vocês acreditam que essa pomba tem ansiedade? Não, já começa a resposta aqui. Por que animais não têm ansiedade? Porque isso é uma característica inerente a nós humanos. E os animais, eles não ficam pensando assim, pô, será que amanhã eu vou ter comida? Será que amanhã um outro animal maior vai me comer? Não, eles não pensam nisso. A única coisa que eles vivem é o aqui e o agora. Tô aqui com um bendito animal deitado no sofá, vivendo o aqui e agora. Só que qual é que é a grande questão desse processo? Aquela pomba, ela não passa pela cabeça dela que o galho vai quebrar. Mesmo que ela tivesse neocórtex como nós, ela não pensaria nisso. Por quê? Porque ela sabe que se o galho quebrar, ela pode voar. Cara, olha que metáfora incrível isso pro nosso dia a dia. Quando a gente tem uma confiança, uma autoconfiança, uma segurança, a gente automaticamente não tem ansiedade, porque a gente acredita que aconteça o que acontecer, a gente sabe lidar com aquilo, a gente consegue entregar resultados. E essa ansiedade pode vir por qualquer motivo, né? E aqui eu não tô falando de um transtorno complexo, não, eu tô falando daquele sentimento de, poxa, será que eu dou conta? Sabe? Aquelas questões que a gente tá todo dia se perguntando. Mas eu queria te chamar a atenção para daqui a pouco você ser um pouco mais pomba gorda e um pouco menos ser humano, porque aquela pomba gorda, ela não precisa confiar no galho. Ela não precisa confiar nas circunstâncias. Ela não precisa confiar de que, o governo vai ser bom comigo, tal pessoa, tal coisa, tal cenário, o cliente, isso, aquilo. Não, ela simplesmente confia na capacidade dela de, quando der algum problema, ela só sai voando. E aí, me responde, o que tá faltando para te ter a confiança de uma pomba gorda? Valeu!